Olá, graças e paz a todos, tudo bem? Hoje eu venho aqui gravar um vídeo, né, para trazer uma reflexão, né, de algo que Deus colocou no meu coração, é, pra gente falar um pouco sobre, acho que até tá aí na capinha do vídeo, né, na thumb, o Logos de Deus, né, então é um assunto que creio que vai agregar muito na vida de você que está me assistindo agora, porque de fato é algo extremamente precioso, tanto para conhecer, né, caso você já esteja ciente do que se trata, e mesmo você estando, né, já com esse conhecimento adquirido, eu recomendo, né, você fique conosco até o fim desse vídeo, amém? Tá lá no no Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 1, que diz assim: No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus, por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Bem, aqui é o início do Evangelho segundo escreveu João, e é algo extremamente profundo essas palavras, né? Talvez num primeiro contato, né, principalmente quando eu tive o primeiro contato com essa passagem, eu fiquei um pouco confuso, né, porque parecia algo muito complexo, né, muito complicado de se entender, porque fala que o princípio no caso era o verbo, né, o verbo se fez carne. Então essa relação às vezes fica um pouco nebulosa para nossa compreensão. Mas aqui, meus queridos e minhas queridas, a gente, primeiro ponto é que esse verbo, né, no caso, a palavra, como a gente tem aqui, né, na nossa tradução da NVT, que é a Bíblia que eu particularmente uso, né, para poder estudar, para poder fazer uma leitura mais tranquila, calma, nos fala que é a palavra, né? E a palavra, como a gente bem sabe, não fala a palavra de Deus, tá? Ela não foi escrita em português, né? Então, particularmente o livro de João foi escrito no idioma hebraico, ou melhor, minto eu, hebraico não, no idioma grego, né? Então, a palavra aqui, né? A palavra que representa a palavra é justamente logos. E para quem estuda um pouco filosofia ou tem um conhecimento, sabe que para os gregos, logos é o princípio fundador de tudo, né? Esse entendimento vai surgir lá com os chamados filósofos da natureza, né? Que como diz pelo próprio nome, eles atribuíam o princípio fundador de tudo aos elementos da natureza, né? Então a gente tinha filósofos que defendiam que o início, tudo se originou a partir do fogo, outros diziam que era da água, do ar, por exemplo. Então, basicamente cada um defendia o seu ponto de vista, de que um elemento tinha iniciado toda a criação. E para os gregos, né, mais à frente, eles então entendem que o princípio fundador de tudo é o Logos. E o Logos é justamente algo muito precioso para os gregos dessa época, visto que não era
um conceito, sabe, que pode ser guardado numa caixa. É algo que está para além do, do raciocínio, né? Então, é algo que transcende, é a melhor expressão. Então, o Logos, ele vai justamente caracterizar Cristo no processo de criação. E vale salientar, né, que o início do Evangelho de João ele é muito semelhante a Gênesis 1, por visto que a gente pode ver, né, que, por exemplo, em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, vai dizer o seguinte, que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse, haja luz e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Deus chamou luz de dia e escuridão de noite. Bem, a gente consegue, nessa leitura bem rápida, já perceber uma grande semelhança entre os dois textos, né? Provavelmente o Evangelho foi escrito, esse início pelo menos foi escrito após uma leitura e um estudo bem aprofundado de Gênesis 1, né? Ou Bereshit, né, falando lá na língua, no hebraico, né, Bereshit. Então, tomando essa relação de equivalência, a gente consegue perceber o seguinte, que o Logos, né, nada mais é do que o princípio criador, e o Logos nada mais é do que Cristo, uma vez que Cristo esteve presente na criação. Aí você pode falar, poxa, mas como é que isso é possível? Porque veja, aqui fala, por exemplo, que no princípio aquele que é o Logos já existia, ou seja, de fato Cristo já existia no passado, na criação ele estava presente. E como isso é possível? Porque ele também faz parte da Trindade, então ele é o Deus Filho. Por conta disso, essa afirmação ela acaba por comprovar que de fato Jesus é Filho de Deus, né? E o engraçado é porque lendo o Evangelho de João você vai se deparar lá no finzinho que o próprio autor existe uma nota, né, acho que é no capítulo, acho que no penúltimo capítulo, que fala o objetivo do livro. E o objetivo do livro de João é este: mostrar com provas de que de fato Jesus Cristo era o Filho de Deus, é o Messias. E por isso que o livro ele é escrito mais para essa pegada mais filosófica, sabe? Então, de fato, quando a gente consegue observar, né, o João muito focado assim nas questões dos discursos, uma parte mais teórica, enquanto que os outros evangelhos acabam se pautando mais na prática, e isso que é o diferencial, né, porque justamente caracteriza o objetivo distinto de João comparado aos outros 3 evangelhos denominados de evangelhos sinóticos, né? Isto é, Mateus, Marcos e Lucas. Então, Jesus Cristo, ele esteve presente na criação. E, de fato, quando Deus fala, haja luz, entenda que Deus ele deu a ordem e, de fato, pela palavra, que é o Logos, a luz veio existir, ou seja, de fato, aquele que criou a luz, né, foi justamente aquele a quem Deus ordenou que ela houvesse, né, e de fato a luz, depois a escuridão e a separação. Então, Jesus ele é o Deus Filho extremamente ativo no processo da criação de Deus.
Ele não apenas foi um mero coadjuvante, né? Ele não teve ali apenas, né, como a gente fala, não só fez a cartolina. De fato, ele agiu, ele teve a sua grande participação no processo de criação, né? E por isso que, de fato, a gente configura a Trindade, né? Porque são os três pessoas, né? Pai, Filho e Espírito, e que juntos em uma unidade extremamente coesa, perfeita, formam essa figura divina. Então, o grande, o grande mistério ontológico, né? Isto é, o grande mistério da Trindade é justamente esse, né? Que coisa, mas que coesão tão santa, tão perfeita, que faz com que três pessoas, né, estejam tão unidas, tão bem amarradas, que de tal forma que são uma, né? Então, de fato, mostra como a questão da Trindade é algo extremamente fundamental, né? Algo muito, de fato, é um mistério, né? Que a gente não consegue entender muitas vezes. Mas essa formação em três, a gente consegue perceber, por exemplo, em alguns pontos aqui, né? Por exemplo, por três pontos passam apenas um plano, né? Um átomo é constituído de prótons, nêutrons e elétrons, né? Então, a gente consegue ver, por exemplo, uns resquícios da Trindade, de que de fato em três as coisas aparentemente melhor funcionam, né? E de fato, creio eu que seja a manifestação de Deus nos ambientes, sabe? Na sua criação, né? Que o salmista Davi, ele vem a falar que os céus proclamam a glória de Deus. Então, toda a sua criação, ela tende a manifestar, a apresentar tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus é, né? Os seus atributos tendem a se manifestar em sua criação. Afinal, a gente entende bem que, por exemplo, é necessário, né, que muitas vezes aquilo que, por exemplo, nós criamos tenha um pouco das nossas características. Por exemplo, se eu sei criar um vaso, usar o exemplo do vaso, obviamente eu vou usar uma técnica a qual aquele vaso ele vai se parecer um pouco com as técnicas que eu uso. Então, se eu for fazer 10 vasos, a tendência é que eles saiam parecidos, porque a técnica que eu vou usar, ela vai ser equivalente, né? E da mesma forma, a gente percebe isso na criação. A gente consegue ver os atributos de Deus, sabe? A beleza, tudo isso na sua obra criadora. E isso tudo foi feito através da sua palavra, né? Ou seja, o Logos. Então, o Logos, meus queridos, foi fundamental para a criação de tudo. Porque sem ele, como o próprio João fala, nada poderia existir, né? E de fato, sem a ação, nada sai do papel. Da mesma forma, se Deus de fato não tivesse agido, tudo não viria, o mundo não existiria. Então, o grande mistério da criação, porque afinal de contas a gente, em tese, não sabe, né, de onde o homem veio, né? Uns falam que é do macaco, mas quem tem fé, né, tem outra visão desse assunto. Mas o que eu queria mesmo dizer, onde eu queria chegar com isso, é justamente mostrar que de fato esse mistério, essa questão do meio mais metafísica, é algo fundamental que nós necessitemos. Porque
se nós não forçamos a nossa mente, forçar num bom sentido, né? Nós não exercitamos a nossa mente a imaginar o além, a não pensar, a gente fica muito preso numa caixa e as nossas ações elas passam a ser mediadas, focadas apenas em um curto prazo. E eu queria dizer a você essa noite que você de fato é um ser eterno, né? Você de fato uma hora vai morrer, mas você vai morrer um dia, mas a sua alma ela vai ter dois destinos, o céu ou o inferno, não existe meio termo. E se a gente não pensa nisso, se a gente não exercita a nossa mente, não cuida dela, não guarda diante de todos os estímulos que a gente tem, a gente vai virar uma presa fácil diante do sistema, diante de tudo aquilo que o diabo muitas vezes coloca no caminho, né? Ou até mesmo das nossas próprias tentações. E isso pode culminar, né, como diz Paulo na carta aos Romanos, né, em morte, porque o salário do pecado é a morte. E eu não falo da morte física, mas sim da morte eterna, que é justamente a condenação. Então é necessário que a gente exercite a nossa mente para o alto, né, porque e como é que a gente pode exercitar a nossa mente? Cuidando dos nossos olhos, meus amigos, porque a gente sabe toda a exposição que existe no mundo virtual, no mundo do cotidiano, as nossas situações que enfrentamos ao dia a dia, mas a gente tem que lembrar aqui o seguinte, que os nossos olhos são janelas. Essas janelas, e qual é o grande primordial da janela? Ela faz com que a luz do sol entre no ambiente. Por exemplo, agora à noite eu não posso deixar a lâmpada apagada. Por quê? Porque lá fora é tudo escuro, então a minha janela ela não vai iluminar. Eu preciso do auxílio da lâmpada. Por quê? Lá fora está escuro e só vai entrar escuridão, vai ficar tudo escuro e vocês não vão me ver, né? E vai prejudicar a qualidade do vídeo. Da mesma forma, se a gente não cuida dos nossos olhos, qualquer coisa vai entrar no nosso corpo. E se a gente não faz um peneiramento, qualquer coisa entrando, essa qualquer coisa pode virar algo que pode nos ferir, pode trazer prejuízo emocional, prejuízo espiritual. Então é necessário que a gente tenha muito cuidado com os nossos olhos, com aquilo que vai entrar em nosso coração, porque de fato se a gente não tem essa prática de exercício da nossa mente, a gente vai virar uma presa fácil nas garras do mundo, né? E aí vamos ficar pelo meio do caminho. E eu creio que essa não é a sua vontade, né? Porque de fato a gente, mesmo que você não creia em Deus, né? Caso você esteja assistindo esse vídeo apenas por acaso, né? Ou porque você chegou até aqui porque você, sei lá, gostou de mim, mas enfim, mesmo que você não creia em Deus, eu tenho certeza como existe um senso de eternidade dentro do seu coração. Ah, como é que você pode afirmar isso? Porque em todos nós, em toda a criação, Deus colocou um senso de eternidade. Você não escolhe ter esse senso ou não, sabe? Ele simplesmente você já nasce com ele. E esse senso, ele nos leva a um certo vazio. E esse vazio ele só pode ser preenchido por uma única coisa. A gente pode tentar preenchê-lo com noitadas, com festas, drogas, tudo aquilo que essa vida pode nos dar. No entanto, se permanece vazio, quebrado, arruinado, incompleto.
E apenas através da sua conversão, né? Apenas através do seu entregar-se a Deus, né? Sua metanoia, é que de fato é possível construir um relacionamento com Deus, e o próprio Espírito de Deus, isto é, o Espírito Santo, vem, faz morada na sua vida, e esse vazio ele é preenchido apenas desta forma. Então, por isso, então, todos aqueles que de fato nasceram de novo, são moradas do Espírito, Deus os dá sabedoria e discernimento a protegerem sua mente diante do maligno, das tentações. E a você, meu amigo, que chegou até aqui, né? Leve isso para sua vida também, sabe? Não deixe para amanhã, ano que vem, daqui a 10 anos. O tempo é hoje, sabe? A gente não está longe do momento em que tudo irá pro buraco, a gente não sabe, né? Então é necessário que a gente mantenha os nossos ouvidos bem abertos para ouvir aquilo que Deus tem a falar, né? Porque veja, Deus ele tem um controle de tudo, né? Até mesmo o Logos, né? Que é o seu próprio Filho. Então a mensagem é essa, que de fato Deus ele amou, né, a sua criação, ele nos amou, que enviou o seu Filho. No entanto, não é como muitos dizem que a salvação ela de fato seja algo sem réguas, né? Qualquer pessoa pode ser salva. A questão é que de fato ela está acessível. Não quer dizer que qualquer um pode entrar. O fato é que somente aqueles a quem Deus predestinou antes de tudo são aqueles que irão de fato desfrutá-la. Mas aí você pode perguntar, como é que eu posso saber se de fato eu sou salvo ou não? É muito simples. Se de fato você sente vontade de fato descobrir algo a mais, que existe algo a mais, que é necessário ir mais fundo, então de fato é 100% de certeza que você seja alguém que Deus escolheu, sabe? Então o tempo é hoje, sabe? E é necessário que a gente se arrependa, né? Porque de fato a obra ela já foi feita. O preço já foi pago, e foi pago por um elevado preço, sabe? Então é necessário que a gente use esta maravilhosa graça, né? E de fato a gente consiga entender, saber quem de fato nós somos, pecadores miseráveis, e nos arrependermos, sabe? Entregar as nossas vidas aos pés de Jesus. É isso que a gente pode melhor oferecer, não é bezerros, sacrifícios humanos. Entrega a sua vida do jeito que você é, sabe? Vá do jeito que você está e se prepare para ser moldado no vaso do oleiro. E é isso que Deus ele faz com aqueles que de fato se propõem a estar aos seus pés, estar de fato arraigado, né? De fato os enxertados eles têm essas características. Amém, meus queridos? Então essa é a grande obra de Jesus, né? É a sua morte, o Deus encarnado, como a gente pode melhor dizer, amém? Então, espero que essa mensagem tenha impactado, tenha abençoado a tua vida. Então, Deus abençoe e nos vemos numa próxima.